Bom dia a todos, colegas que nos acompanham através dos canais do Simprofaz. É com muita honra que hoje estamos aqui para divulgar os resultados do nosso diagnóstico epidemiológico de saúde mental e qualidade de vida na PFN. Nós que lá atrás, em 2019, iniciamos esse projeto através do primeiro diagnóstico da carreira de PFN e expandimos hoje para um diagnóstico epidemiológico na nossa instituição como um todo. Temos a honra de ter presente hoje na nossa mesa o nosso psicólogo coordenador Cristiano Costa, o nosso diretor de gestão corporativa da PGFPN, o nosso amigo Alexei Cardoso, representando o nosso procurador-geral Ricardo Soriano, a nossa colega diretora do Simprofaz, integrante do Grupo de Saúde Mental da PRFN Terceira Região, doutora Valéria Ferreira, e a nossa amiga integrante também do Grupo de Saúde Mental e filiada ao Simprofaz, parceira e guerreira, amante da carreira combativa, Beatriz Pereira. Oficiamos já a PGFN solicitando um sistema especial de integrado de atenção à saúde mental, especialmente à saúde dos servidores e procuradores da Fazenda Nacional. A saúde mental é uma questão caríssima aos procuradores da Fazenda Nacional. Não desligaremos um minuto dessas questões. Temos aí o Novembro Azul, temos o Outubro Rosa, tivemos o mês de março aí da mulher, mas também tivemos o Janeiro Branco de saúde mental, que é extremamente importante, pois a saúde, pela OMS, é um conglomerado de elementos. Envolve a saúde física, psíquica, mas também a mental. O Simprofaz hoje traz aqui um dia extremamente de festa, pois traremos aqui para a carreira resultados que são frutuosos e gerarão demandas para serem cobradas de toda a administração, de forma extremamente serena e com uma parceria muito grande com o DGC e com a PGFN, de uma forma extremamente conjunta na construção de dias melhores para os procuradores da Fazenda Nacional e para a nossa querida Procuradoria da Fazenda Nacional como um todo. Passo a palavra agora para a doutora Valéria, para que continue os trabalhos e depois passe a palavra para o doutor Alexei para o cumprimento à nossa carreira. Um abraço a todos, um grande evento para todos nós e vamos aproveitar esse grande evento e os dados serão maravilhosos, tenho certeza. Doutora Valéria. Queridos colegas, bom dia. É com grande alegria realmente que eu estou aqui hoje para a gente acompanhar a apresentação do fruto desse trabalho, como o doutor Hernani tem dito, começou em 2019. O Simprofaz tem mostrado uma preocupação muito grande em conhecer bem a carreira. O primeiro diagnóstico que foi feito, ele foi um diagnóstico voltado realmente para conhecer o perfil, vamos dizer assim, mais frio, mais profissional, mais acadêmico de cada um de nós. E agora, com esse perfil que está sendo feito, que os resultados vão ser apresentados hoje, nós tentamos conhecer agora os procuradores de uma forma mais interna, mais voltado aqui, a tentar construir uma PFN mais acolhedora e mais humana, né? Então, eu tenho muito orgulho de estar participando desse projeto, porque esse projeto que nós estamos construindo, ele começou, claro, com um evento muito triste que todos nós conhecemos, que foi do nosso colega Matheus Assunção, né, que eu acho que foi o que levantou assim, com grande força essa preocupação da saúde mental dentro da PFN, e a partir disso aí nós começamos a fazer o link de outros colegas que tinham passado já por esse tipo de problema, que precisavam de ajuda e que tinha um certo até bloqueio, porque a questão da saúde mental ela é bastante estigmatizada. Eu acredito realmente que esse projeto que a gente está apresentando hoje, ele é o início de uma nova filosofia dentro da PFN, que vai envolver não só os procuradores, mas também servidores, terceirizados, estagiários, para tornar a nossa carreira mais agradável. A gente tem, o Simprofaz, ele sempre trabalhou voltado para questões profissionais, claro, de questão de remuneração, de estrutura de trabalho, de carreira de apoio, de melhora de relação entre a administração e os procuradores, mas agora nós estamos trabalhando de uma forma mais, eu ouso dizer, até avançada. A gente está pensando agora também no bem-estar, porque isso faz parte também de um ambiente de trabalho em que seja recompensador. Não é só a gente ter carreira de apoio, não é só a gente ter uma remuneração digna, não é só a gente ter um sistema que funciona. A gente precisa ter prazer de trabalhar, a gente precisa se sentir acolhido, se sentir humano, sentir que faz diferença. E eu acho que o grande marco desse trabalho é isso, é que há uma intenção do Simprofaz e da administração de acolher todos nós, né?
Então, para encerrar assim, a minha participação, eu gostaria de agradecer especialmente a Beatriz, né, do nosso grupo de saúde mental, e de todos os colegas que participaram. Eu até peço desculpas se eu esquecer alguém, né? A Maia, a Israel, a Cristiane Fortes, o Cristiano, que a gente tem trabalhado tão próximo esse tempo todo, o Alexei, né, o João. Então, e principalmente a carreira, né, que a gente conseguiu uma participação muito grande nesse diagnóstico, que o Cristiano vai passar e a confiabilidade foi extremamente alta, porque vocês todos participaram, né? Então, muito obrigada. Vamos passar, então, eu vou passar agora a palavra para o Cristiano, que vai... É para o Cristiano ou para o Alexei agora? O Alexei, né? Alexei, então. Doutor Alexei, e muito obrigada a todos vocês. Doutor Alexei, bom dia. Bom dia, Valéria. Bom dia, Hernani, nosso presidente. Bom dia, Beatriz, Cristiano. Uma palavra rápida, na verdade, de abraço para todos os colegas e de parabéns ao Simprofaz por essa iniciativa que está entregando hoje. Justificar também a ausência do nosso procurador-geral, ele gostaria de estar participando, pelo menos dessa abertura, mas infelizmente surgiu uma agenda com o ministro em cima da hora, mas ele, sabendo que eu iria participar também, me recomendou ainda essa participação e pediu para fazer essa justificativa para a carreira, mas deixar bem frisar cada vez mais que, na verdade, a PGFN caminha ao lado do Simprofaz nesse tipo de iniciativa. A saúde mental, a qualidade de vida do trabalho dos nossos procuradores e das pessoas que integram a nossa instituição, né? Porque nós temos que pensar de forma global. Deixar novamente os parabéns, não vou tomar muito tempo, porque a minha expectativa é de assistir realmente a apresentação do Cristiano, conhecer os dados que foram levantados e deixar mais uma vez as portas cada vez mais abertas do DGC para nossas conversas, para nossos alinhamentos, porque essa é uma pauta comum tanto da associação, da entidade associativa, quanto da instituição PGFN. Estamos caminhando juntos e, para encerrar, para não tomar mais tempo, vou fazer só um merchandising também e um convite que é bem oportuno, na verdade, sobre essa questão também de saúde mental, por esse momento que nós estamos vivendo. Nós teremos também um evento amanhã, às 18 horas, para falar sobre luto, um tema muito presente muito delicado, que temos que avançar também muito na instituição, até pelo preparo dos nossos gestores para lidar com esse tipo de situação e também o preparo dos nossos colegas para lidar com isso. Novamente, como esse é um momento de festa também pela entrega, encerro aqui minha fala, deixando novamente meus parabéns para o Simprofaz e na expectativa de conhecer aqui o resultado desse estudo. Muito obrigado. Bom, como a nossa cerimonialista precisou se ausentar, então eu assumo agora, saudando a todas as procuradoras e procuradores da Fazenda Nacional que estão agora nos assistindo, agradecendo na figura do nosso presidente José Hernani Brito o empenho, a ênfase, o zelo e a dedicação a um tema que ainda é um tema profundamente negligenciado, profundamente cercado de preconceitos e de mal-entendidos, que é o tema da saúde mental. Então, o Simprofaz, ele é, de novo, pioneiro em tratar de um tema da mais alta delicadeza e poder estabelecer esse clima que também, desde da nossa primeira apresentação, eu disse que era essencial para um trabalho em saúde mental, que é o clima de cooperação e de participação. Então, nesse momento, eu agradeço também a presença aqui do Dr. Alexei Cardoso, até porque veremos adiante que estamos aqui em ambiente de enfrentamento de uma realidade que é sistêmica, simultânea e faz parte de todos nós, no sentido de que existe o real do trabalho, que eu sempre destaco, e esse real do trabalho ele é encarnado mesmo pela própria organização pública chamada Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e existe o humano que opera esse trabalho. Esses são os procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional. Então, nessa interface é que nós precisamos trabalhar, porque essa realidade do trabalho, como já bem falou o grande mestre Christophe Dejoux, ela é incontornável. É um dado de uma realidade tão profunda
que esse próprio professor ele teve coragem assim de elevar isso a um estatuto realmente constituinte da personalidade humana, né? E aí o nosso poeta Gonzaguinha, com tanta clareza, já disse que sem o seu trabalho o homem não tem honra, né? E sem a sua honra se morre e se mata. É sobre um pouco disso que nós vamos falar hoje, até porque eu quero manter a nossa, digamos assim, serenidade, mas as notícias, elas não são assim tão positivas. Eu iniciei o compartilhamento da tela, do slide. Vocês estão vendo? O Jamerson, da técnica, pode nos informar se estão vendo? Sim, Perfeito, sim. Cristiano. Então, ótimo, obrigado. Então, vamos dar início ao diagnóstico com uma certa síntese dos seus resultados. Tá? É o seguinte, pessoal. Só encaixa aqui, ó. Os PFNs, né? Deixa eu diminuir aqui, por favor. A síntese do nosso diagnóstico pode ser lida a partir dessa frase. As PFNs a caminho do burnout. Essa palavra burnout, ela vem sendo trabalhada e compartilhada por uma série de fatores. E hoje eu espero compartilhar com vocês algumas nuances que estão particularmente vinculadas à realidade psicológica e emocional da PFN, tá? Bom, lembrando que o nosso diagnóstico ele se estruturou em módulos, foram 7 módulos: cadastro, demografia, trabalho, chefia e liderança, e 2 instrumentos psicológicos que é por eles que eu vou começar, porque eles são realmente a ferramenta técnica mais apropriada para a realização de detecção de sintomas nesse campo psicopatológico, que é o SRQ-20 e o RUCO breve, ambos desenvolvidos pela OMS e com fácil aplicação e resultados que nos apontam assim para futuras investigações. E também criamos um espaço livre, o espaço da palavra, de modo que a palavra pudesse circular e as pessoas pudessem falar livremente sobre aqueles temas, tá? Então, o Self-Reporting Questionnaire, o SRQ-20, é um instrumento utilizado para rastreamento de transtornos mentais comuns. É muito importante isso, porque é um campo psicopatológico que é como se fosse uma zona fronteiriça. Daí nós partimos para investigações mais profundas, cuja epidemiologia, gravem esse percentual, é abrangente e prevê uma incidência em torno de 25% da população em geral. Então, vamos partir do pressuposto que fatores ou taxas de até 25% de incidência estão aí dentro de uma epidemiologia sustentável ou minimamente suportável dentro dos padrões da OMS, tá? Então, ele serve para rastreamento inicial de níveis psicopatológicos, tanto para sua suspeição quanto para predição e novas investigações diagnósticas. O Dr. Alexei trouxe aí a perspectiva de novos trabalhos sendo realizados de investigação. Certamente podemos contribuir com os dados que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Então, tem como premissa a detecção de sintomas. Tá? O questionário é composto por 20 questões, com respostas tipo sim, não. Cada resposta positiva soma o valor 1 para compor um score final no somatório desses valores. Esses scores estão relacionados com a probabilidade de presença de transtorno não psicótico, tá? Variando de 0 a 20, extrema probabilidade. Neste diagnóstico, descartamos os N0 e os registros inválidos. E o ponto de corte adotado como sugestivo para o Brasil tem a ver com as pessoas que sinalizam entre 7 a mais respostas positivas ao questionário, independente do sexo. Tá? Nesse score, a sensibilidade do instrumento para a detecção de presença de transtorno mental não psicótico é de 86,33%, ou seja, um elemento bem robusto para a gente depois fazer sondagens mais especializadas, certo? Ora, no ponto de corte mais que 7 para transtornos mentais comuns,
o score global dos procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional agrupadas em nível Brasil, considerando aí um N de 479 procuradores, foi de 39,04%. Então, estamos aí com mais ou menos 14% acima de uma média esperada. E aí agora eu faço uma segmentação por região, tá? Então, nós mantemos mais ou menos no mesmo percentual na primeira região, com 39,46%, e temos uma elevação da taxa para 41,38% na segunda região. Salvo engano, foi a região que apresentou a maior taxa entre as demais. Aí temos a terceira região com 35,34%, a quarta região com 39,46% e a quinta região com 35%. Tá? Então, significa que, grosso modo, o percentual, o incremento de transtornos mentais comuns nessa população estudada está 15% acima da média esperada, certo? Aí, nós fizemos aqui um rebatimento entre o sexo masculino, onde nós enxergamos uma redução dessa taxa para 31,39%, e uma elevação da taxa, quando segmentado pelo sexo feminino, para 47,53%. Aí vejam, ainda que seja tolerada uma pequena margem de 5% entre os sexos, porque é sabido que por questões de sensibilidade, de autopercepção e de aceitação mesmo de certas vulnerabilidades, o sexo feminino ele é mais receptivo a uma queixa, a uma investigação. Aquela história, grosso modo, que os homens só vão ao médico quando suas mulheres o empurram para o médico, né? E as mulheres não, elas possuem rotinas de autocuidado bem consistentes, né? Então, essa variação muitas vezes está ligada a essa própria sensibilidade e aceitação da vulnerabilidade, mas numa taxa de 5%, tá? Então, enxergamos aí uma diferença muito grande. No questionário, nós também tivemos no módulo demografia uma pergunta bem franca que disse assim: você está passando agora por algum tipo de vulnerabilidade pessoal? E as respostas eram sim, não, e prefere não responder. Pegamos o grupo que disse que tinha alguma vulnerabilidade e também o grupo que preferiu não responder, né, considerando aí qualquer iminência de uma resposta defensiva, e essa taxa subiu para incríveis 67,80%. Tá? Então, a gente tem que lembrar que é um N aí de 40 pessoas, 67,80%, mas quando projetamos para 2.126 procuradores da Fazenda, então esse número sofre um incremento que realmente passa a preocupar bastante, que é o caso do que eu estou tentando passar para vocês agora. Tá? Bom, aí nós temos dentro do próprio instrumento uma avaliação de desempenho de cada item, né? Ou seja, vamos dar uma olhada agora onde foi que as coisas ficaram ruins. Porque foi com base nessa leitura que eu pude fazer, dentro da chamada semiologia, né, psicopatologia, a separação, o diagnóstico diferencial para ver, bom, esses sintomas aqui agravados estão levando os procuradores e procuradoras da Fazenda em que direção? E aí foi que eu percebi a questão do burnout e vocês vão entender. Porque não adianta aplicar o diagnóstico se você não fundamenta o diagnóstico. Esse foi o principal objetivo desse trabalho. Vejam que várias outras metodologias esbarraram nas limitações da sua aplicação presencial, enquanto que a gente conseguiu, pelo menos, progredir alguma coisa dentro desses instrumentos que já foram programados para isso mesmo, serem simples, certo? Bom, e aí com essa triagem, nós chegamos à seguinte situação. O que está em vermelho ou avermelhado são os itens de maior gravidade, e esses já impactaram nos procuradores e procuradoras da Fazenda como um todo. Primeiro, tem item 6. Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? Ora, esse aí é um sintoma que vai na direção dos sintomas ansiosos, né, ansiogênicos e tal. E temos aí incríveis 70%, quase por cento, com a margem de erro, né, de procuradores afirmando sofrerem sintomas de ansiedade.
Aí temos na sequência, você dorme mal? Verdade. Metade, pelo menos, não está assim dormindo tão bem. Sente-se cansado a maior parte do tempo, item 18. Olha aí, nós de fato temos um percentual elevado de procuradoras e procuradores que estão realmente sentindo esse cansaço. Bom, aí nós caímos aqui para o item 9. Ultimamente, vem se sentindo triste ou infeliz? Aí houve aqui uma marcação de quase 40%. E dois aspectos que me chamaram bastante atenção, que foi a dificuldade para tomar decisões, item 12, porque aí nós já estamos nos caminhando para um território que é essencial para a carreira, para o membro da carreira, que é a sua função de pensamento, a sua capacidade analítica, afinal de contas, o trabalho do procurador e da procuradora da Fazenda é essencialmente um trabalho intelectual, exige dele um campo específico, vamos dizer assim, da memória, das emoções, né, das expressões e tal, que se endereçam muito para esse território da chamada função pensamento. Tá? E aí você observa, ou pode observar, a dificuldade iminente de tomar decisões. O item 20 reforça o 18, que é você se cansa com facilidade, tá? E aí vamos evoluindo na direção dessas faixas menos, um pouco mais escuras, que são: sente-se medo ou assusta com facilidade? Tem má digestão? Aí vai atenuando. Acha que é difícil gostar do seu cotidiano, né? Então vamos tendo uma queda. Só que um pouco mais adiante eu consigo agrupar os fatores de modo que vocês possam entender e visualizar também com mais clareza o porquê da gente, de eu ter chegado a essa conclusão, desse caminho sendo traçado aí de uma maneira muito forte para o burnout. Então, essa LQ20 ele se agrupa em 4 grandes temas. Os sintomas psicossomáticos, que tem a ver com a nossa interface corpo, né, e emoção. Humor ansioso ou depressivo, que vai investigar mais os humores. Transtornos do pensamento, porque eu fiz um aperfeiçoamento aí dessa ferramenta, no sentido de que eles colocavam como transtornos depressivos. Mas observando as questões, eles dizem respeito àquilo que é um campo semiológico totalmente diferente, que são os transtornos do pensamento, e que nós precisamos estar atentos, porque esses transtornos do pensamento, por incrível que pareça, se vinculam com muita força ao suicídio, do que apenas, claro que ela tem um papel de máxima relevância, que é o transtorno do humor depressivo. Geralmente se vincula o suicídio à depressão, ok? É uma vinculação perfeita. No entanto, nós temos aí a participação dos chamados transtornos do pensamento, porque o ato suicida, o pensamento suicida, ele passa por uma ideação. Ideação essa que, inclusive, nós vamos falar agora, vamos destacar agora, e que, infelizmente, na PGFN, a gente também não está assim com um score muito satisfatório, certo? Então, vamos lá. Sintomas psicossomáticos. Sente dores de cabeça com frequência? Até que sim. Costuma sentir desconforto estomacal, ok? Má digestão, um pouco, mas falta de apetite, não. Então, a falta de apetite afasta um pouco aquela depressão. Olha, 5,4, então as pessoas estão se alimentando, né? E os tremores diz respeito a fenômenos psicossomáticos, mas também estão relativamente estáveis. Quando passamos para o humor ansioso ou depressivo, tá? Aí temos aquele item de maior gravidade, que foi o item de se sentir nervoso, tenso ou preocupado. Na sequência, também esse item de grande gravidade, porque são chamados 3 S's, né? O sono, a saúde e o sexo. Se um desses S's se um desses S's realmente afeta a nossa vida, nós temos aí uma grande tendência a sofrer consequências, tá certo? Então, o sono, ele é um reparador da nossa saúde mental.
tá? O sono, ele restabiliza. Os sonhos, eles são vinculados aos nossos processos de aprendizagens mais profundos, aprendizagens da própria alma, da própria experiência de estar vivo, tá? E também da aprendizagem normal, das coisas do dia a dia que a gente precisa memorizar. Adiante, eu vou apresentar um scoring do quanto que os procuradores e procuradoras se sentem capazes de absorver o volume de pareceres e de novas informações que são geradas no trabalho dele. E o score, vocês vão ver que não está nada legal. Então, tem a ver com isso, ó, esse clima de cansaço, esse clima de dormir mal. Sente medo com facilidade? Nem tanto. E sim, né, 40% quase aí do grupo se sentindo ultimamente triste ou infeliz. Então, realmente, é um sintoma que você vê que está aí no campo cinzento, porque realmente é muito grave você saber que 4 entre 10, né, estão assim, com esse humor. Tá? Aí nós temos os transtornos do pensamento. Aí eu quero dar um destaque a esse item 12, que são as dificuldades para tomar decisão, tá? E esse sentimento aí premente de confusão. Sente-se confuso, com dificuldade de pensar com clareza? Então, temos aí já um quinto, né, de pessoas já assim com aquela confusão, aí vai juntando com a irritabilidade, sabe? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ora, uma notícia boa, sente-se desprezível uma pessoa sem valor, isso é peça-chave para a questão do suicídio. Então, nós temos aí uma redução forte, tá? Então, realmente, membros de uma carreira relevante, que prestam um importante serviço, decisivo serviço para a nação. Então, ao final, vocês possuem um senso do valor que possuem, né? Mas não estão conseguindo se desembaraçar desse atoleiro, desse lamaçal, né? Desse padrão repetitivo de fazer as coisas. Qualquer profissão, pode ser a mais bela, ou pode ser o Pablo Picasso. Se colocarem ele numa sala e falar para ele assim, olha, você vai ter que produzir agora 150 quadros por dia, você vai ver que o Picasso vai assim, ó, iria assim, sucumbir àquela visão do Charles Chaplin com a ferramenta, né, dos tempos modernos, porque isso é uma questão do trabalho, isso é uma questão psicológica. Não tem a ver com a natureza do trabalho, mas tem a ver com o modo como o trabalho se estrutura. E vocês já trouxeram aspectos importantes, que é o prazer no trabalho, que é o sentido no trabalho, poder trabalhar para além da repetição. O Freud foi clássico. Neurose, o Freud é um clássico. Neurose é repetição. Então, tudo aquilo que repete, realmente pode trazer essa gravidade emocional, esse massacre emocional que a gente sente, tá? Então, o senso de utilidade e de valor, ele está aí. No entanto, vamos lá, item 17, no SRQ 20, por isso que eu discordo da classificação disso aí como apenas um pensamento depressivo. Ele é um próprio transtorno do pensamento, não necessariamente um pensamento depressivo, tá? Mas tem passado em sua cabeça o pensamento de acabar com a sua vida? Então, temos aí um score de 15 pessoas, que aparentemente parece pouco, mas uma pessoa, apenas uma pessoa, é o suficiente para arrasar uma organização. E vocês são uma prova material evidente disso. Então, não se percam nas estatísticas. Os números aí não dizem absolutamente nada. Aliás, precisamos, inclusive, sair dessa cultura de números, né? Porque ela é também uma cultura muito seca e que acaba matando outras sensibilidades que precisam nascer nesse momento. Ora, aí vamos para outro item da máxima relevância, porque tem a ver com o burnout. É o decréscimo da energia vital. Na verdade, burnout é uma palavra que quer dizer esse apagar, né? O queimar, e tem a ver com essa exaustão, tem a ver com essa perda de energia vital, né? Então, o item 18, sente-se cansado a maior parte do tempo, foi o segundo item de maior gravidade no diagnóstico, está aí, ó, com 46,4%. Então, metade da carreira, vamos dizer assim, ou dessa amostra coletada, cansada, tá certo? Ora, e aí você tem uma série de fatores de muita gravidade, porque, ó, você acha que é difícil gostar do seu cotidiano, das suas atividades diárias? 25%. O seu trabalho ele traz sofrimento significativo? 23%. Estamos falando de um quinto. Chegou a pizza, um
desculpa, 1/4. Chegou a pizza, 1/4 já se perdeu. Temos apenas 3/4 para poder alimentar. É mais ou menos assim o pensamento. Tem perdido interesse pelas coisas. Daqui a pouco, na sequência, eu vou apresentar os resultados do RUCU. E o RUCU, ele está muito mais focado realmente na qualidade de vida, faz perguntas mais práticas, cotidianas. O SRQ20 não, ele é mais psicopatologia mesmo. O RUCU, ele tem mais a ver com a parte da ambientação. Então, ó, tem perdido interesse pelas coisas? Sim. Né? E, de novo, os dois itens aí, ó, que nos apontam para esse cenário de exaustão, tá? Já a passos largos, tá? Metade do grupo aí sem se cansar uma parte do tempo e uma parte substancial se cansando com facilidade. 2,6% aplicados a 2.126 PFNs são 55 pessoas que, nesse exato momento, estão imantados, a ideação suicida é como se fosse um imã, é como se fosse uma correnteza, é como se fosse algo que fica ali puxando a pessoa, certo? Então, se algum desses 55 membros estiver agora ouvindo aqui a nossa palestra, a gente quer dizer que praticamente tudo isso foi feito para você. Então, acione o benefício gratuito, 90 dias da Zen Club que o Simprofaz está te oferecendo. Saia desse lugar assim, isolado, sozinho, ou então esse lugar de que você mesmo vai resolver os seus problemas e realmente compartilhe com alguém que você não está nada bem, que está pensando em sumir, está pensando em morrer, está pensando em se matar, fazer qualquer bobagem. Né? Então, assim, como diz o poeta brasiliense, né, Candango, Renato Russo, né, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, ainda que eu acho que ele seja carioca, mas como estamos em Brasília, ele é sempre uma boa referência. Tá? Então, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Isso é uma frase linda de uma desiderata que foi escrita na igreja, e você precisa ouvir isso. Tá? Mas são 55 pessoas, são 55 procuradores da Fazenda Nacional que afirmaram pela amostragem que estão com uma ideação suicida. Então, isso precisa aparecer. Não precisa aparecer internamente, mas precisa aparecer para alguém. Saia desse inconsciente. Ponha isso para fora. Ative o benefício da Zen Club, localize o seu psicoterapeuta de confiança, converse com alguém que você realmente confie, mas saia da bolha, porque é a bolha que mata, tudo bem? Vamos sair disso aí. Bom, passando agora para o RUCU, ele é um instrumento para avaliar a qualidade de vida. São 26 questões sobre a qualidade de vida e satisfação com a própria saúde. Aí se divide em domínios físicos, psicofísico, psicológico, das relações sociais e meio ambiente de vida e trabalho. Tá? Bom, temos uma escala, né, onde entre 1 e 2,5 precisamos melhorar, 3, 3,5 é o regular, que foi a marca registrada do resultado da PFN, tá? Estamos nessa zona cinzenta na maior parte das vezes, mas temos alguns decréscimos e alguns acréscimos para esse território do boa, no caso 4, 4,5, e muito boa, no caso 5. Tá? Bom, percepção da qualidade de vida e satisfação com a saúde são indicadores gerais. Ora, como você avaliaria a sua qualidade de vida? Ok, os PFNs avaliaram como boa. Quão satisfeito você está com a sua saúde? Não, ok. Os PFNs avaliaram como regular, né? Uma média aí de 3,49. Ora, no domínio físico, em que medida você acha que a sua dor física impede você de fazer o que precisa? Né? Não, está indo aí mais ou menos. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar a sua vida diária? Opa, aí já temos aí, né, um decréscimo. No módulo de demografia, nós fizemos uma pergunta direta sobre isso e vamos apresentar mais adiante. Tá? Você tem energia suficiente para o seu dia a dia? De novo, decréscimo, caiu inclusive da faixa 3,5, entrou aí na faixa 3,45. Locomoção, tudo bem, né? Quão bem você é capaz de se locomover, tá aí numa faixa boa, superior, né? Olha de novo ele, gente. Quão satisfeito você está com o seu sono?
olha só, caímos aí para a faixa inferior, né, para a faixa 2,99, de modo que houve, né, uma confirmação em instrumentos distintos de um prejuízo da qualidade do sono, tá bom? Ora, satisfação para desempenhar as atividades do dia a dia e capacidade para o trabalho, de novo, confirmações regulares, medianas, né? Então, essa coisa cinzenta que nós precisamos realmente nos afastar. O quanto você aproveita a vida, indicativo fundamental para sair do burnout. Uma dica importante para sair do burnout. É importante, de vez em quando, você fazer alguma coisa diferente, mas, digamos assim, interessante. Quebrar a sua rotina de uma maneira, de fato, criativa e interessante, tá? Porque o burnout vai levando cada um de nós, esse, não é nem o burnout, mas esse estilo de vida comprimido, sufocado, preso numa engrenagem, vai levando a gente para um padrão de muita repetição, como falei há pouco, tá? Então, a repetição é justamente o oposto do que é inédito, do que é inesperado. Então, fazer algo, pelo menos uma vez por semana, totalmente diferente, que possa realmente levar você a esse território de aproveitar um pouco a vida, ainda que nessa confusão toda da pandemia, pode te ajudar nisso daí, tá certo? Porque, veja, baixo aproveitamento da vida. Bom, em que medida você acha que a sua vida tem sentido? Ficou aí na zona cinzenta, quase lá 3,98, né? Começa a ficar um pouco crítica a situação para algo tão importante que é o domínio psicológico. Você é capaz de aceitar a sua aparência física? Olha aí. Quão satisfeito você está consigo mesmo? Né? Com que frequência você tem sentimentos negativos, tais como humor, desespero, ansiedade e tal? Então, vamos ser simples. Todo domínio psicológico está numa zona cinzenta, está numa zona de baixo resultado, de baixa satisfação, ou seja, regular, né? Mas é algo que a gente sente que pode ou precisa ser melhor. Tá? Bom, no território das relações sociais, idem. Inclusive, questionamos a satisfação com a vida sexual e os scores também são regulares, tá? Então, precisamos ver essa questão das relações também. No território do meio ambiente, de novo, estamos aí em um território cinzento, na maioria das vezes, salvo, de novo, com a questão do transporte e também, especialmente, com as condições de moradia. No módulo demografia, nós perguntamos aos procuradores e procuradoras como é que era o dispêndio financeiro, econômico financeiro, etc. e tal. E o item que mais se destacou foi o item moradia, ou seja, os investimentos econômicos, seja por financiamento, seja por investimentos em mais qualidade de vida em sua própria casa, realmente recebe o maior aporte. Então, eu acho que essa satisfação com as condições do local onde mora também vem desse investimento, desse resultado aí. Tá? Ora, aí fazemos um rebatimento entre sexos, tá? Entre os dois sexos, e a gente vê que, na maioria das situações, há um certo equilíbrio, tá? Mas quando no relatório completo for entregue, vocês vão ver, a gente vai disponibilizar hoje um relatório que é sintético, não está contido nenhum tipo de informação assim muito detalhada, justamente por ser um relatório de domínio público ou que vai ser compartilhado, tá certo? Mas vocês vão ver que existem diferenças aí sutis entre os gêneros, tá bom? Bom, burnout, a irritação, o desinteresse pelas coisas, esse padrão repetitivo, tudo isso está no caminho do burnout. Eu quero chamar a atenção de todas vocês e todos vocês para algo que fala-se muito do burnout, mas não se fala do chamado acting out, que é algo na psicologia muito interessante, né? É a passagem ao ato. É quando você não elabora, você faz. Então, as pessoas gritam, as pessoas batem coisas, as pessoas pegam, aceleram o carro, as pessoas se matam, as pessoas batem alguém ou agridem alguém, sabe? Ou as pessoas fazem coisas bizarras, como quebrar protocolos, entregar documentos para quem não deveria entregar, expor pessoas publicamente que não deveria expor.
um território forte dessa coisa, sabe? Tudo isso são passos ao ar, são extravasas, né? São gritos contidos, tá? E que, uma vez não lido como algo que se relaciona a esse percurso do burnout, nunca vai ser compreendido. A gente não diz, de modo geral, assim, eu estou para enlouquecer, eu estou para sair, eu estou para gritar, eu estou para fazer isso, eu estou para fazer aquilo. Não é normal a gente falar isso às vezes, ou até mesmo sentir isso às vezes? Então, se você não fizer algo por isso, você vai atuar. Isso é o act out. Se você não fizer nada por essa mola encolhida que está aí dentro do seu coração, você vai atuar. E você vai atuar assim quando você menos esperar. Você acelerou um carro, você bateu em alguém. E isso é algo totalmente desaconselhado, porque não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então, o que vai te levar a algum lugar é você poder dar saída consistente, coerente a toda essa energia. Tá bom? De modo que você possa entender que a exaustão é também um mau uso, ou um uso ruim da própria energia psicológica. E aí sim chega aquele aspecto que, quando se fala em burnout, geralmente se destaca, que é o apagão mesmo, né? A hora que a pessoa apaga e acontece mesmo, né? Da pessoa não conseguir levantar da cama, não conseguir fazer nada, não conseguir ler mais nada, ficar realmente apagado, isso acontece. Então, o burnout, o apagão mesmo, é uma culminância. Até lá, você trilhou um caminho aí que é preciso evitar. Nós vamos disponibilizar esse relatório sintético. O volume de informações que nós temos, a partir de agora, eu vou alternar entre a apresentação do PowerPoint e do próprio relatório no arquivo Word, de modo que eu peço um pouco de paciência para a gente acompanhar, porque são muitos e eu vou tentar aqui, dentro do tempo que eu tenho, fazer os principais destaques, tá? Mas ele vai ser disponibilizado em seu modo sintético. Eu aconselho realmente que você baixe, que você leia, que você veja esses detalhes, tá? Mas eu vou alternar aqui para o outro arquivo, de modo que eu possa passar aqui por alguns destaques, tá? Só um instante. Deixa eu pegar aqui agora o outro documento. Aqui. Pronto. Eu agora estou com o relatório sintético, tá? E vou dar, assim, algumas ênfases, tá bom? Apesar de ser ruim assim a visualização, mas eu vou parando aqui e a gente vai encerrando. Primeiro, um ponto que foi destacado pela doutora Valéria, que foi a máxima participação que vocês deram, e eu agradeço agora também em nome da CIP e toda a equipe, porque é muito bom quando a gente faz o trabalho e há uma participação. Então, com bem menos tempo que tivemos em 2018 para 2019, nós tivemos uma participação melhor dos procuradores e procuradoras a fazendo esse trabalho, tá? Então, certamente, isso também é uma evidência do zelo e do empenho que os procuradores estão tendo com o tema, tá? Aí, no relatório, eu apresento uma timeline das inscrições, falo quantos procuradores e os perfis dele, e isso aqui é que é importante, a margem de confiança e erro, tá? Então, nós consideramos uma amostra de 555 procuradores, que aplicados aí a 2.126 no global, nós temos 95% de confiança e uma margem de erro de apenas 3,58%, tá? Então, a gente está bem no estudo, eu acho que ele tem realmente uma capacidade de representar a carreira, né? Aí fazendo segmentações, isso aqui é importante, porque mesmo estados como o estado de São Paulo, que é mais numeroso, e aí tivemos uma participação grande, mesmo em São Paulo, são muitas outras unidades espalhadas em todo o estado, e a gente tem aí uma participação muito rica, muito interessante de procuradores de todo o país, tá? Não apenas aqui, por exemplo, PRFN 3, mesmo 88 procuradores, mas olha quantos procuradores em outras cidades de São Paulo, né? Dando aí essa capilaridade e essa relevância ao trabalho, tá?
Bom, outro ponto da maior relevância. Nós tivemos uma participação maior do público feminino, dessa vez no estudo, tá? Então, ficou mais equilibrado do que no ano de 2019. Estamos com uma média de 43 anos de idade para os procuradores, tá? A moda é 40 anos, então entre 40 e 45 anos, tá? É o nosso público, é o nosso alvo aí, é o nosso perfil estatístico que estamos trabalhando, tá? Aí temos indicadores de escolaridade, com comparativos entre os sexos, tudo isso vai ser disponibilizado para vocês, tá? A gente pergunta o histórico escolar no ensino fundamental e médio, em que tipo de escola foi realizado, tá? Um item importante para a saúde mental, se considera adepto de alguma religião. E é interessante que temos realmente uma carreira, digamos assim, espiritualizada, né? Ou focada no espiritual, né? Com 63% de pessoas afirmando que sim. Aí eu mostro qual a religião, tal, tudo direitinho. Aí temos aqui a nossa autodefinição de cor. Então, 73% da amostra se autodefiniu como branca. Tivemos aí 19% da amostra que se definiu como parda, certo? Da cor preta, tivemos apenas 1,54, 9 integrantes, indígena apenas 1 integrante, tá? E aqueles que preferiram não responder foram 6 integrantes, tá? Então temos aí essa características. Perguntamos se eram pessoas se era portador de alguma deficiência. Então estamos trabalhando aí com uma amostra onde tem quase 3% de PCD, tá certo? E acho que isso é bem interessante também. Apresentamos o gráfico sobre a orientação política, certo? Que a gente também pensou nisso. A orientação sexual, onde 96% quase dos PFN se autodeclararam heterossexuais, com uma margem aqui de 1,71 de membros que se autodefiniram homossexuais, um indivíduo que se autodefiniu assexual e 3 com a definição de bissexualidade. Preferem não responder 12 ou 2% da amostra, tá? Estado civil, realmente a maioria casado ou em regime de união estável, tudo isso vai estar lá. Número de filhos relativamente baixo, ou seja, estamos aí com uma média de 1,33, né? E também de dependentes, uma média de 1,50, um pouco mais do que filhos, mas também abaixo de 2 pessoas, tá? Então temos realmente um perfil de uma pessoa que, se por um lado ela pode gozar assim da sua característica de ser uma pessoa, digamos, enxuta ou soft, né? Assim, por outro lado, ela também perde com essa rede de apoio, né? Muitas vezes que, ainda que não sejam dependentes, né? Mas que muitas vezes se reflete um pouco nesse estilo de vida mais low profile, né? Que a gente hoje enxerga. Não apenas na carreira de procurador, mas no mundo em geral, né? Quando perguntamos que perfil de dependente, sim, a maioria é criança, tá? Depois adolescentes, pai, mãe ou equivalente, depois um adulto jovem e ainda estudante, tá? E depois temos aí outras sequências de perfis de dependentes, né? Essa é uma pergunta importante, se recebe apoio efetivo do cônjuge ou dos familiares nos esforços como dependente, tá? E aí nós temos no global 73% que sim, contra 26% que não. E essas médias, elas alteram apenas um pouco entre o sexo feminino e o masculino, naquela margem que nós consideramos um pouco acima da margem que nós consideramos relevante, né? Porque temos aqui 77 e 67, ou seja, sutilmente percebemos que as mulheres ainda se mantêm com um pouco mais dessa sobrecarga, tá? Bom, aplica a seguinte escala para a questão do percentual do sustento econômico, depende do PFN ou da PFN. E a resposta é simples, ou tudo ou pelo menos a metade, né? Então, a participação financeira ou é total ou é pelo menos a metade. Estamos aí, ó,
com esse gráfico aí, tipo orelha de gato, né? Onde temos aqui 50% pico e o outro pico lá no 100%. Ou seja, ou é a metade, ou paga tudo, ou paga pelo menos a metade, grosso modo, falando assim. Aqui aquele comentário que eu fiz, ó, como avalia o peso em seu orçamento pessoal das seguintes dimensões de custeio. Aí, quanto mais achatado aqui o gráfico, melhor para a gente ver. Então, moradia, educação, saúde e reserva financeira são os itens de maior relevância, tá? Bom, aí perguntamos, considera-se hoje vivendo algum tipo de vulnerabilidade doméstica ou familiar? E temos 33%, 33 pessoas, 5% de pessoas que afirmaram que sim, tá? Aí, no relatório completo, a gente aprofunda essa realidade aí. Bom, durante os últimos 90 dias, você teve algum problema com o seu trabalho ou qualquer outra atividade regular como consequência do seu estado de saúde? Aí a coisa ficou mais séria, porque evoluímos para 30% de procuradores e procuradoras que disseram que sim. Quando fazemos o rebatimento entre sexo, aí a coisa ficou mais crítica ainda, porque essa taxa cai para 21% entre procuradores e sobe para quase 40% com procuradoras. Então, dado aquele devido desconto, a situação não é apenas pela margem de autoconhecimento, ou seja, existem questões aí de gênero que precisam ser melhor investigadas, né? Nessa regularidade aí e nessas interrupções, tá bom? Aí a gente aprofunda e descobrimos que porque a gente pergunta, e esse transtorno, ele é de ordem psicológica, emocional ou ambas, tá? E aí nós temos um fortalecimento dos aspectos psicológicos, você vê que é a maior faixa, 43% no global, e se mantém entre sexo masculino e feminino. Isso é interessante, né? Porque há uma estabilidade aí nesse aspecto, enquanto aqueles que assumiram estão passando por alguma vulnerabilidade. E ambos, ou seja, psicológico e corporal, também se mantém na mesma taxa. Você precisa de acompanhamento médico, medicação para levar sua vida no dia a dia? 35% dos procuradores precisam, tá? E aí o dado epidemiológico importante. Estamos falando de uma faixa de 40 a 45 anos. Não estamos falando aqui, sabe, daquele remédio da pressão que a gente toma depois de 50 ou 60. Não estamos falando daquele medicamento, não. Estamos falando de uma faixa de pessoas que está nessa faixa que ainda tem esse nível de preservação e esse nível de afirmação, tá? E, de novo, em que dimensão da saúde? Nesse momento, há uma melhor distribuição entre corporal e psicológica para essa resposta. Aí, um dado importante. Faz psicoterapia com psicólogo? Não, 74%. Faz psicoterapia com médico psiquiatra? Não, 82%. O que aparentemente poderia ser uma notícia melhor é ruim, porque realmente tanto a psiquiatria quanto psicologia apresentam recursos incríveis para quem quer se cuidar, tá certo? E ainda que haja uma crença que a psiquiatria é mais grave do que a psicologia, ambos podem ajudar vocês a superar suas dificuldades, tá? A psicologia vai te acompanhar no ombro a ombro, no sentido daquilo que é simbólico e não é puramente, digamos assim, fisiológico, tá? O psicofisiológico. Realiza alguma prática frequente de meditação, autoconhecimento ou controle emocional? Aí a gente também tem um score que pode dar uma melhorada, tá certo? Voluntariado, caridade, assistência social, se mantém os níveis, tá certo? Melhoramos a boa notícia, por isso a saúde corporal, vocês viram que ficou abaixo da média, que eu pergunto, considerando-se o parâmetro da atividade física regular, então estamos aí com 70% dos membros da carreira afirmando que, ao menos, a atividade física está mantendo, o que é muito bom, mantenha mesmo, que vai te dar uma base excelente para você fazer o resto. Mas não fica por aí, é preciso realmente ativar os cuidados de psicoterapia, tá? Aí investigamos aspectos mais demográficos e passamos para o módulo trabalho.
Tá? No módulo trabalho, vou fazer uma explicação rápida aqui da curva. Eu não tenho, infelizmente, muito mais tempo para poder apresentar todo o relatório, mas eu vou dar alguns destaques, tá? Que precisamos aqui realizar, tá bom? Um deles, enfim, explicando aqui, esse gráfico quando está na escala 0, são sem opinião, ou não quis opinar. Aí nós temos uma escala de pessimismo, ou seja, quanto maior o gráfico estiver entre a escala 1 e 5, maior o pessimismo, especialmente na escala 1, ou maior aquele referencial que estiver sendo avaliado. E a partir da escala 5 em diante, ou seja, quanto o gráfico for crescendo nessa direção, melhor o resultado. Então, temos aí uma avaliação da condição de trabalho, onde a média é 5,22, tá? Aí fazemos uma diferenciação entre as regiões. E aí, a boa notícia para quem está lotado na 5ª região, que aparentemente hoje é a região da PFN que está aí apresentando uma curva de melhor otimismo. Isso também é muito interessante, conversar entre as regiões, já que é uma mesma realidade, o que acontece em uma e não acontece na outra, tá? Troca de experiências, porque a curva ela é bem visível e a gente tem um otimismo lá na 5ª região. Aí a gente faz uma questão sobre dimensões para melhoria no trabalho da PGFN. E aí eu quero de novo celebrar a presença aqui do Dr. Alexei, representando o nosso procurador-geral, porque o suporte administrativo e os recursos humanos disponíveis, né, de novo, isso já foi detectado em 2019, aparece aí como o aspecto de maior relevância, tá? E aí nós fazemos rebatimentos entre o sexo, tá? E também entre as regiões. Por incrível que pareça, vocês verão a alternância entre esses itens principais. Ou seja, mesmo entre regiões, você tem nuances sutis que devem ser exploradas e investigadas aí pelo nosso futuro, tá certo? Bom, estatística da divisão de trabalho. Olha que controvérsia, né? Como avaliar na prática o equilíbrio e a justa divisão do trabalho? Então, uma curva instável, uma curva que provoca a média 5,4, né? O quanto sente que está sobrecarregado de trabalho? Olha a mudança do comportamento do gráfico. Olha como o gráfico se comporta visivelmente numa curva ascendente, né? Então, nós estamos aí com uma carga, uma sobrecarga de 63%, uma média de 6,35%, ou seja, não preciso explicar, vocês também são bons em matemática. Então, olha aí, ó, nível 7, quase, nível 6,5 de sobrecarga, porque a mediana é 7, ó, tá vendo? E a moda é 10, ou seja, a moda é onde apareceu o maior número de pessoas, a tendência. Então, a tendência, pelo menos perceptiva, é de sobrecarga total, mas pondo aí na estatística, a gente tem aí uma mediana de 7 e uma média de 6,35, tá? Percentualmente, como dimensiona o tempo gasto com atividades preparatórias e acessórias? Então, nós estamos aí com 6:4. Então, você tem 44% de investimento em atividades acessórias contra 53,30% de atividades privativas, estratégicas, né? Então, é como se o procurador, se a gente for trabalhar, é como se ele fosse 40% alguma outra coisa e 60% realmente procurador. E o tempo investido, é isso que é importante. O tempo gasto, a pergunta foi direcionada a isso, nas atividades acessórias e aquelas que são privativas. Satisfação com sistemas de informática. Percebemos aí uma média 4,98, ó, o maciço aqui que se formou com a curva. O quanto sente que o atual trabalho com sistemas de informação interfere em sua saúde mental? Aí nós temos uma melhoria suave, né, da curva, aí a média consegue reduzir um pouco para 4,76, mas ainda assim, ó, temos aí
um bom volume de interferência. Ora, perguntamos agora diretamente sobre os sistemas. Percentualmente, como dimensiona o tempo gasto alimentando o sistema de informação com a atuação processual através do trabalho intelectual, pesquisa, etc. De novo, temos scores parecidos. Então, o procurador e a procuradora da Fazenda Nacional hoje está dedicando mais ou menos 54%, 55% para o processo e 44%, 45% para essas atividades periféricas. Então, grosso modo, é a metade, com a margem de erro, é a metade do tempo. Então, isso é preciso ser visto, tá? De modo que a gente... Esse próximo gráfico aqui, que eu já anunciei anteriormente, o quanto efetivamente sente que consegue assimilar do volume de conhecimento advindo dos pareceres, orientações, alteração de sistemas, observações de novos procedimentos, etc. Então, vejam a curva, como o maciço se concentra, né, aqui entre 0 e 5. Então, são pessoas que não estão assim com disponibilidade cognitiva para aprender mais nada. São pessoas que não estão com tempo suficiente para pensar numa tese, fazer um trabalho mais nobre. Por mais que saibamos que aquelas atividades mais repetitivas, aquelas que provocam maior resultados, por exemplo, financeiros ou numéricos, para a própria Procuradoria, para o próprio Estado brasileiro, mas se não houver um contrabalanço, vai sempre ser tomado por esse padrão repetitivo. Os procuradores, procuradoras são pessoas que se prepararam muito, são pessoas que têm uma alta capacidade intelectual no tema que dominam. Precisam daquele tempo, daquele espaço necessário para respirar um pouco e até mesmo criar uma nova tese, propor uma solução administrativa ou até mesmo legislativa, certo? De modo que as coisas, veja todo o trabalho do Simprofaz no empenho de reformas tributárias, ou seja, é preciso ter uma inteligência disponível, é preciso ter uma consciência disponível, porque senão a gente repete padrões e aí podemos ser donos do melhor negócio, trabalhadores do melhor emprego. Esse padrão repetitivo, ele literalmente massacra, certo? Então, a média de absorção é 3,82. Uma mediana 4, uma moda 5. Ou seja, é como se o procurador e a procuradora falassem, olha, não aprendo nem a metade do que está posto. Traduzindo assim para o cotidiano, é isso, não aprendo nem a metade do que aparece. E isso realmente é algo muito sério. Já sofreu alguma vez significativo constrangimento, intimidação ou ameaça no desempenho do seu trabalho, a ponto de sentir medo, ódio ou horror da situação? Aí temos um dado de máxima relevância. 31% dos membros da carreira, sim, tá? E ao menos a boa notícia que o transtorno que deu para Chico também deu para Chica, ou seja, ao menos nessa capacidade aí interna nefasta de provocação de transtornos, isso apareceu de uma maneira equânime para ambos os sexos, mas de uma maneira muito grave. Ou seja, em cada 10, 3 procuradores já passaram por uma situação nesse nível, tá? Então, precisamos estar atentos, tá? Já sofreu alguma vez significativo constrangimento, intimidação ou ameaça por conta de questões de gênero, cor, classe social, crença religiosa e tal? Olha, tivemos aí uma redução marcante, né? Vamos celebrar também os aspectos positivos, onde caímos aí para 7% de momentos vividos isso aí. Agora, de novo, aquela questão estatística, que engana. De 40 pessoas que sofreram, por exemplo, um preconceito de gênero, de cor ou de classe social, uma pessoa é o bastante para arrasar uma organização inteira, a depender da situação que tenha sido experimentada. Tá? Especialmente essas situações vexatórias de humilhação, como aquelas que eu falei lá na palestra de gênero, né? O impacto que a humilhação gera no psiquismo humano. Então, é interessante reduzir o percentual? Mas quando a gente separa o percentual e olha a pessoa, são 40 pessoas que passaram, 40 procuradores que já passaram por alguma situação delicada sobre isso aí, tá? Como avaliar na prática a cooperação e o apoio que recebe dos colegas? Olha aí, tivemos uma curva ascendente.
Então, parece haver uma sinalização para um clima cooperativo. A média subiu, a moda foi 8, a mediana foi 7. Então, parece haver aí um potencial relevante de cooperação. Mas, às vezes, é preciso haver uma reformulação na própria metodologia do trabalho. Porque, por mais que haja esse interesse, às vezes o método não permite a cooperação. Tá? Como avalia na prática o suporte e o apoio que recebe dos colegas? Veja que a coisa ficou mais controversa, porque a prática é diferente. E essa questão, ela também investiga mais os aspectos de crise pessoal ou emocional. Então, cooperação técnica até parece que está havendo, mas cooperação interpessoal, eu acho que é um ponto que a carreira precisa refletir, né? De também ser mais empático, né? Não achar que a vida pessoal é algo que tem que ficar realmente da porta para fora. É um provérbio que eu odeio, esse provérbio, que a vida pessoal fica lá para fora. Não é assim. A vida pessoal está aqui com a gente como está a vida mundial. Os problemas que a gente não está discutindo aqui agora estão por parte da gente, mesmo que a gente não discuta isso, tá certo? Então, a gente é uma unidade, de alguma forma, estamos aqui e precisamos criar relações de maior cooperação, tá? Já necessitou alguma vez de intervenção médica ou psicológica por problema físico ou emocional que atribui ao desempenho do trabalho? Aí, ó, gente, de novo, um resultado muito crítico. E dessa vez, ainda aqui na margem, mas as mulheres apresentaram 5% a mais, né? Talvez por envolver as questões de saúde. Ficou na margem, mas também ficou naquele campo de equilíbrio, assim, entre homens e mulheres que passaram por algum tipo de situação como essa aí, tá? Tem que saltar porque o relatório é imenso e nós não temos, assim, todo o tempo para poder dispor aí de todo o relatório, tá? Agora, como avaliar ao final o suporte institucional da PGFN em momentos críticos, tá? Então, temos aí uma curva difícil, né? Uma média de 3,36, onde muitos procuradores não apresentaram opinião, mas muitos apresentaram também no pior nível da escala. Assim como muitos também apresentaram aqui, ó, a famosa faixa média, faixa 5 aqui. Então, essa foi a grande maioria, tá? E aí tivemos ao final um resultado ruim, onde temos uma média de 3,36, justamente apontando para esse momento nosso aqui, que é a criação de dispositivos e mecanismos que possam realmente ampliar esse suporte institucional, tá? Aí temos a avaliação sobre o trabalho à distância, temos muito material, gente, eu sinto muito, eu não vou poder, mas a gente tem aqui, inclusive, uma avaliação até relativamente favorável do trabalho à distância. Temos que ter tempo para discutir tudo isso, tá certo? Perguntamos aqui como é que foi considera que sua produtividade durante o trabalho à distância aumentou, diminuiu ou não se alterou. Então, temos aqui um percentual de 42% de aumento dessa produtividade, uma diminuição de 21% e uma não alteração em torno de 35% aí. A gente perguntou, pretende continuar o trabalho à distância após a quarentena? Sim, para 65% dos procuradores e não para 34% deles, tá? Fazer quesitos sobre chefia e liderança. Mas eu vou agora passar de novo para encerrar, tá, gente? Realmente um diagnóstico precisa desse tempo, mas para encerrar, eu quero fazer alguns destaques dentro dessa perspectiva do módulo, tá? Que são as soluções. Tá? Nós não podemos levantar os problemas se também não nos interessarmos às soluções. E no território da saúde mental, daí a relevância de estarmos sempre criando pontes, elos, redes de cooperação e para lembrar também as grandes lições que aprendi em março, levar também em consideração todas as questões das interseccionalidades, tá? Especialmente como sabemos que vamos apresentar também o relatório diagnóstico dos servidores e terceirizados, que vai
no combo aí da nossa apresentação, tá? Mas estamos hoje aqui focando os procuradores e precisamos, sim, pensar nas soluções, tá? E lá atrás eu disse a vocês que a saúde mental é algo complexo, que a gente precisa trabalhar em parceria, daí a apresentação do diagrama, para que a gente possa entender que temos que agir no real do trabalho, na sensibilização da psicoterapia, questões humanas, pura e simplesmente como foi o trabalho de gênero, tá? E também aquelas questões que envolvem mais a normatização, tá? Então, o mais importante, isso está disponível nesse endereço, vocês podem voltar, temos aí os eixos de atuação. Agora, eu quero destacar algo que já fizemos aqui e que está de posse já. O nosso presidente Hernani entregou a proposta de criação de uma unidade CIAS. Eu volto a esse ponto, porque significa praticamente a criação de um serviço de saúde interno, exclusivo da própria Procuradoria, de modo que esses indicadores eles possam ser acompanhados, monitorados, promovidos, e com interface, por exemplo, com núcleos administrativos de modernização, núcleos de padronização de procedimentos, núcleos de partilha do conhecimento construído entre procuradores, partilha do conhecimento, partilha dos modos de realização de trabalho, para que a gente possa, de fato, estar enfrentando o problema como ele é. Não é uma questão apenas individual, não basta apenas ter uma saúde psicológica. Num ambiente de muita opressão, de trabalho, de muita repetição, por mais que tenhamos uma excelente saúde psicológica, em algum momento a gente vai sucumbir a esse massacre da própria repetição, tá? Então, essa foi entregue ao nosso procurador-geral, ao nosso querido diretor aqui presente da DGC, o Alexei Cardoso, e ali um eixo muito consistente, com toda a parametrização jurídico-normativa que a gente possa construir, tá? E criar coletivamente também o protocolo de saúde mental do PFN junto à Corregedoria da AGU, porque, ao final, também, essa é uma grande sombra que paira e que está ao fundo de toda essa pressão que o procurador sente. Ele sabe que, se ele falhar, aquilo terá consequências, tá? Só que essa falha, hoje, ela tem uma dupla camada. Tem uma camada que é organizacional e tem uma camada que nós estamos enfrentando, que é a do fortalecimento das individualidades. Mas, por mais forte que esteja a individualidade, é preciso que haja também uma reformulação desses dispositivos, que inclusive fazem a ou a própria avaliação, de modo que possa considerar esse escopo do emocional e desse momento que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está vivendo, que é um momento atípico, mas que eu espero que nós possamos realmente juntos, de várias maneiras, fazer esse enfrentamento coletivo, porque não é algo que se faça unilateralmente, tá? Eu espero que a gente possa, são muito mais informações disponíveis no relatório que será entregue à administração, tá? E a vocês também. Vocês terão acesso a esses diversos dados que estão aí. E estou aqui agora disponível para perguntas e eventuais dúvidas que vocês puderam apresentar, tá? Obrigado. Quero passar a palavra, inclusive, para a Bia, para a procuradora Beatriz Pereira da Silva, conhecida aqui pelo GT como Bia, para conduzir aí, Bia, a próxima fase da apresentação. Cristiano, obrigada. Bom dia a todos, todas. Eu começaria com um agradecimento, né, que não tenho como me furtar de fazer isso, embora pareça muito repetitivo, mas eu acho que gratidão é um elemento essencial também das nossas relações.
E os primeiros que eu gostaria, as primeiras que eu gostaria de agradecer profundamente são os colegas que participaram, que tiraram tempo da vida atribulada, muitas vezes, para responder esse questionário. Sem vocês, sem essa galera, a gente não teria como, né, chegar a essas conclusões. Então, a todos vocês, super obrigada. Também queria agradecer, já tive a oportunidade de conversar rapidinho, mas queria deixar isso muito claro, agradecer ao sindicato, especialmente aqui na figura do Dr. Hernani, da Valéria Ferreira e do Alexandre Torres, porque antes mesmo da gente formar um grupo de saúde mental em São Paulo, o sindicato já tomava ações e medidas, ainda que emergenciais, é bem verdade, a gente sabe disso, e tentava atuar da melhor forma possível em saúde mental. Doutor Hernani, foi na sua gestão que, infelizmente, aconteceu uma situação muito delicada, que todo mundo sabe, né, doutor Matheus, mas eu queria deixar meu agradecimento expresso aqui, meu reconhecimento pelo papel do sindicato na atuação do caso específico do doutor Matheus e também por tudo que aconteceu depois. Não teve um pedido do Grupo de Saúde Mental aqui de São Paulo que tivesse sido negado pelo sindicato. Tudo que a gente pediu em termos de saúde mental foi prontamente atendido e, aliás, foi muito além, na verdade, do que a gente pediu. E se hoje a gente tem um estudo, né, graças à atuação do sindicato. Então, doutor Hernani, Valéria Ferreira e Alexandre Torres, que foram os três aí que a gente ficou mais na lida, muito obrigado mesmo. Queria aproveitar para agradecer ao Cristiano também, né, que é o coordenador executivo do projeto, então é a parte técnica, né, e sensível, né, desse projeto. Doutor Alexei também, queria agradecer e fazer jus também aqui ao trabalho do DGC, pelo que eu tenho acompanhado muito de perto nos últimos meses. Doutora Alexei, doutora Raquel Frota, doutora Rosiane, os três estão muito abertos a todas as questões de saúde mental. Então, acho que é importante que a carreira saiba disso. Está sendo construído entendimento entre sindicato, entre a cúpula da carreira, entre alguns elementos da base, né? No caso, o Grupo de Saúde Mental de São Paulo, que eu aproveito para pedir que outras pessoas formem outros grupos em outros estados. Não adianta vir de cima. Se a gente não se manifestar, se a gente não postular, nada vai fazer sentido, nada vai funcionar. A gente precisa se envolver. Não adianta colocar a conta para o sindicato ou para Brasília. A gente precisa se envolver também. Já fiz esse pedido outras vezes e reforço isso. E agradecer também meus colegas do grupo da PFN São Paulo, né, do Grupo de Saúde Mental, a própria Valéria Ferreira, a Maia Lisboa, a Cristiane Fortes, especialmente o João Guilherme, que ultimamente integra o grupo e que vem com ideias brilhantes também. Hernani, você falou que eu era uma amante da carreira. Eu não sei se eu me considero uma amante da carreira, sendo bem honesta, mas eu, assim como meus colegas de saúde mental do grupo, eu acho que nós somos amantes das complexidades humanas, sabe? Assim, a gente vai além da questão tributária e da nossa missão constitucional. Então, ver os colegas sofrendo nos corredores, né, nas discussões, isso toca muito a gente, né? Especialmente aqueles que já ocuparam cargo de chefia, que então têm uma visão um pouco mais abrangente aí desse sofrimento. Quando eu pude ler, assim como meus colegas do Grupo de Saúde Mental, quando pudemos ler o relatório preliminar que o Cristiano apresentou para a gente, por um lado, eu me senti, sob certo aspecto, aliviada. Por quê? Porque não era impressão. O que a gente está pedindo, e o que a gente está debatendo, e o que a gente está pleiteando já há algum tempo, não era impressão, não é conversa de corredor que acontece de forma localizada, nos corredores onde eu trabalho hoje, na DIAF de São Paulo, ou onde eu já trabalhei, na DID2, ou na seccional de Osasco, enfim, acontece no Brasil inteiro. Se, por um lado, isso me trouxe muito alívio, do tipo, nós não estamos exagerando, nós não estamos, enfim, saindo da curva, né, imaginando algo além, não estamos com persecutoriedades, né, achando que não, deve ter alguma coisa esquisita. Se isso me trouxe um alívio, inegavelmente me trouxe uma preocupação gigante. Saber que 2,5% da carreira, 2,5%, 15 pessoas, diga-se de passagem, de extrema coragem, declaram expressamente que pensam em suicídio, é algo para se preocupar.
Se isso não for um elemento para se preocupar, nada mais é elemento de preocupação na carreira. Eu sei que a gente tem várias frentes, tem uma reforma administrativa gigante pela frente, uma coisa, são batalhas gigantes que a gente vai ter que enfrentar, não tem a menor dúvida. Tivemos outras batalhas grandes, indiscutivelmente, a questão dos honorários, por exemplo. Mas veja que interessante, não tem grandes reclamações nesse diagnóstico sobre a questão salarial. A maior parte da discussão está na saúde mental e está na estrutura com que trabalhamos. Com a falta, na verdade, com a estrutura, não, com a falta de estrutura em que estamos trabalhando hoje. Então, acho que esse é um ponto para tentar, porque eu quero acreditar que a carreira, não só sindicato, aqui não estou individualizando, não só sindicato, não só DGC, não só procurador-geral, eu quero acreditar que nós, procuradores da Fazenda e procuradoras da Fazenda, nos importamos com algo muito sério, que é a vida e a saúde dos colegas, porque eu não acredito que a gente vá entrar nessa levada de necropolítica. Eu espero que realmente a gente considere esses elementos, esses fatores, e dos quais eu gostaria de destacar, e eu não vou poder deixar de destacar isso, que o Cristiano bem colocou, ele não conseguiu abordar tudo. Recomendo muito a leitura desse relatório, porque tem elementos aí, tem dados fundamentais, que demonstram que não estamos sozinhos, não estamos sozinhas. Você não está sofrendo sozinha, colega. Você não está sofrendo sozinho, colega. Temos aproximadamente 35 a 39% da carreira que estão com algum tipo de sofrimento psíquico e físico. A gente precisa tentar para isso. Porque se a gente ficar doente, se a gente for afastado, vai tudo ficar como está. Vai piorar para a carreira, evidentemente, mas assim, nada vai substituir o trabalho humano, nada vai substituir nós, seres humanos. Aliás, sobre sistemas, eu sempre gosto de falar, os sistemas devem trabalhar para a gente, os sistemas informatizados devem trabalhar para a gente, e não o contrário. Eu não posso perder 50% do meu tempo, de acordo com esse relatório do Dr. Cristiano, atuando em sistemas. Ah, porque eu não gosto, porque eu não quero. Não, porque a minha capacidade, eu prestei concurso, a minha capacidade é dos meus colegas mais ainda, porque eu me considero uma procuradora bem mediana, mas tem colegas incríveis na carreira que poderiam dar grandes saltos na instituição e não dão porque estão apegados aos sistemas, porque tem que cumprir essas metas de sistema. Então, acho que esse é um fator importante que eu queria colocar. O segundo fator que eu queria colocar, e daí não tenho como não falar disso, a questão de gênero, né? Trabalho com essa questão, muitas pessoas já sabem, está explícito o que as mulheres desta carreira falam já há muito tempo. Estamos sobrecarregadas. É isso. Ah, tem uma margem de 5%, que o Cristiano falou, né, apontou que a margem de erro, mas, enfim, o fato é que aqui não tem margem de erro. A média é 15% acima dos homens. Precisamos, então, de medidas específicas para a questão de gênero, para as mulheres da carreira. Aliás, eu gostaria até, não tem nada de identificação nesses relatórios, né, porque são relatórios, obviamente, que não se identifica ninguém, mas eu achei interessantíssimo aqui, até recortei, uma fala de uma colega, que ela diz o seguinte, e eu acredito que centenas de colegas vão se identificar. Esse ano está sendo difícil. Em vários aspectos, me senti frustrada como dona de casa, mãe, procuradora e mulher. O volume de trabalho e informações que chegam são aterrorizantes. O medo do erro nos rodeia diariamente, deixando uma simples tarefa tensa. Os períodos de férias não têm sido usados para baixar o volume. E o período de pré-férias é atribulado demais, pois os prazos devem ficar prontos. Assim, eu poderia dizer que essa frase, que esse relato dessa colega, que eu não sei quem é repetido centenas, milhares de vezes durante o ano inteiro. A gente precisa de uma política específica para as mulheres da carreira. E mulheres aqui, claro que esse diagnóstico é de procuradoras, mas eu estou me referindo também às servidoras, às mulheres terceirizadas, que exercem atividades terceirizadas, e às estagiárias, muitas vezes que têm filhos e que precisam aí de medidas diferentes. E também a questão racial, né? Como o Cristiano falou, os números são frios, mas o fato de ter 40 pessoas, me parece, eu não sei se eu me perdi aqui
nos percentuais. Não sou boa de número, não, Cristiana. Essa história que advogado é bom de número, mais ou menos, viu? Enfim. Mas o número é esse mesmo, 40. 40 pessoas que relatam que tiveram algum tipo de discriminação por conta de raça, gênero, origem, religião, enfim. Na questão racial, para mim, a maior prova da exclusão é justamente o índice de brancos e o baixíssimo índice de colegas negros, considerando os índices do IBGE. Metade da nossa população é composta por pessoas negras e pardas. A gente tem aí, e aí eu penso que a PFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda, precisa de medidas de promoção em relação à questão racial. Indiscutivelmente. Não é possível que uma carreira tenha quase 98%, 90, sei lá quantos, mais de 90% de brancos, exclusivamente. Claro que isso reflete uma questão estrutural. Claro que isso não é exclusividade da Fazenda Nacional, ela não é culpada por esse número, mas reflete, a gente precisa pensar criticamente sobre como isso reflete na nossa carreira. E, por fim, a questão que eu nem ia falar, mas, enfim, como apareceu aí na fala do Cristiano, a questão do assédio moral. Não era uma questão que me atentava, que o grupo de saúde mental não se atentava, na verdade, num primeiro momento, mas esse índice precisa ser repensado, porque é altíssimo. Saber que colegas sofrem por conta de perseguição das chefias ou de outros colegas também é algo para se refletir e pensar em medidas de combate, sem dúvida nenhuma. Então, eu só queria deixar aqui, na verdade, fazer um pedido, né? E uma pergunta. O pedido vai para o Simprofaz, na figura aqui do Dr. Hernani. Agradecer demais, né? Como já agradeci esse relatório, esse diagnóstico, esse trabalho valiosíssimo, que vai ser usado, inclusive, né, nesse primeiro momento, pela administração, pelo Dr. Alexei, pela equipe do DGC. É o primeiro trabalho de saúde mental da carreira, é importante que se diga isso, e fica aqui o pedido do grupo de saúde mental de que os próximos passos sejam tão robustos como esse, doutor Hernani, né? Fica aqui o pedido para o sindicato de que as próximas medidas sejam tão robustas quanto essas, porque o grupo, embora estejamos em parceria, né, tanto com o sindicato como com o DGC, com todo mundo, a gente vai cobrar, né, medidas por conta, né, desse relatório. E a pergunta que eu queria fazer para o Cristiano, são duas, na verdade, Cristiano. Primeiro, numa escala, para ser bem objetiva, numa escala de 1 a 10, quão grave é a situação de saúde mental aqui na PGFN, atualmente, como você avalia, para ser bem objetivo mesmo, né, para a gente ter um número aí. Pois não. Responda agora ou eu espero você? Não, pode responder. Tá. A caminho do burnout, Bia, numa escala de 1 a 10, de 0 a 10, a escala 8. Tá. E eu consideraria uma média saudável numa instituição, qual a escala? Qual seria o número de uma média saudável? Não absolutamente saudável, mas que seria algo razoável. O indicador do SRQ20 falou em 25%. Tá. E a segunda pergunta quais as medidas que você na condição, né, de técnico da psicologia, né? Porque nós, advogados, nós estudamos direito, né? A gente não tem realmente muito contato com essas outras áreas, assim, pelo menos no dia a dia, né? Na sua perspectiva, quais são as medidas imediatas que podem ser tomadas para minimizar essa situação? A gente sabe que demanda muito tempo, demanda uma mudança de cultura que leva anos, mas pensando na gravidade da situação, o que seria uma medida, quais seriam as medidas imediatas? Tanto para o Simprofaz, como para Brasília, como para os colegas também, para todo mundo. Bom, do ponto de vista do colega que já está sofrendo objetivamente, seja por uma circunstância profissional ou pessoal, nós precisamos que você imediatamente entre em psicoterapia. Você já tem um benefício que vai lhe trazer 90 dias de psicoterapia gratuita para você começar algo que a carreira mostrou que não faz.
75% da carreira não realiza nenhum tipo de acompanhamento pessoal, psicológico. É um perfil, porque se você tem uma trajetória pessoal consistente, robusta, você foi aprovado num excelente concurso, etc. Então, as pessoas estão, de certo modo, acostumadas a essa autossuficiência. Mas isso é uma bobagem, porque ninguém é autossuficiente, ninguém. Todos nós somos interdependentes uns dos outros, e nós precisamos sempre uns dos outros. Então, a psicoterapia é uma jornada incrível, é muito criativa, é muito interessante, o autoconhecimento, o desabafo, o ambiente de confiança. Então, primeiro ponto é o seguinte, o indivíduo, então, se ele está sofrendo, ele precisa de apoio imediato, e o Simprofaz já ativou o benefício. Segundo ponto, como estamos lidando com um processo organizacional de trabalho, então nós precisamos realmente dessa parceria com a administração. Então, a criação de um mecanismo anual de acompanhamento da saúde desses procuradores, o crescimento, a estruturação de rotinas que possam realmente dar provimento a esse acompanhamento que está previsto na legislação. Existe o subsistema, faz parte do sistema de atendimento à saúde do federal. Então, é apenas a implantação, porque ela se dá em regime de formação de convênios e parcerias, e isso pode fazer aquele acompanhamento de médio e longo prazo e também promover aquilo que é a chamada prevenção, tá? Porque a etapa de tratamento é a última. O importante é o que começa lá atrás, como nós estamos fazendo aqui, prevenindo problemas, falando das coisas e tal, para que o transtorno não apareça. E quando ele aparece, é horrível. A própria administração também sofre muito, porque é o absenteísmo, é o presenteísmo, tá? É o conflito. Poxa, quantos depoimentos de chefes das procuradorias sobre entrega de atestados, problemas com atestados médicos. Então, tudo isso é essa repercussão desse mecanismo que não está, assim, por assim dizer, funcionando. Então, formalmente, isso é muito bom. A ideia do protocolo de saúde mental junto a uma corregedoria é fundamental. É preciso criar, sabe em caso de emergência quebre o vidro, é preciso criar algum dispositivo que, em caso de emergência, quebre o vidro. Porque, senão, o processo administrativo disciplinar, como você bem trouxe, Bia, vai ficar como uma pressão incrível, como você acabou de dar esse depoimento. Pude realmente compartilhar os depoimentos, mas foi incrível esse depoimento da procuradora que você trouxe. Porque, quando ela falou do medo, ela está falando disso. Ela está falando da incapacidade dela de prover a situação e ela sofrer consequências gravíssimas a partir disso. Tá? Então, é outra premissa que envolve o Simprofaz, envolve Brasília. Ou seja, como é que é possível haver? Poderia se construir um protocolo especial dessa avaliação, né? De modo que a pessoa, vem cá, como é que está a saúde mental desse procurador para que a gente possa efetivamente ir, né, passar a limpo aí determinadas situações disciplinares. Então, isso é uma coisa isso é algo da máxima relevância, tá? Além disso, nós estamos bem prejudicados com essa pandemia, porque como o trabalho psicológico muitas vezes carece assim de uma presença, de uma multipresença, enfim, então a gente às vezes também não consegue fazer tudo online. Você própria já destacou quantas vezes a carreira sinaliza o cansaço também, essa exaustão das atividades online, né? Então, devemos começar por aí. Primeiro com autocuidado, tá? Porque organização nenhuma, colega nenhum, chefe nenhum vai reconstituir o dano que você causar a si mesma ou a si mesmo, tá bom? Então, o autocuidado é fundamental. Segundo, essas formações de ponte. Por isso a celebração aqui, de estarmos trabalhando sempre em parceria, porque é o lado humano e o lado organizacional que tem que trabalhar em parceria. Eu tenho só mais uma questão. Perdão. A questão da carga de trabalho. Porque isso está evidenciado no relatório. Isso que claro, parece que é só a 5ª região, né, que está mais equilibrada. E pensando, enfim, todas essas questões, eu sei que evidentemente você não vai me dar uma resposta do que pode ser feito em termos de
enfim, em termos práticos. Mas eu queria entender melhor qual que é o papel da carga ou da sobrecarga de trabalho na questão da saúde mental, Cristiano. Porque essa é uma reclamação constante dos colegas da base. Pois não. Só uma retificação, a 5ª região está um pouco mais otimista nas chamadas condições de trabalho. Uma pergunta genérica, como avalia suas condições de trabalho? A 5ª região está um tanto quanto mais otimista, com essa visão de síntese, né, sobre as condições de trabalho. Com relação à sobrecarga de trabalho, não. Ela está equalizada aí nas diversas regiões e com uma média, no caso, alta, que nesse momento significa algo ruim, né? Porque a sobrecarga é bastante. Olha, nós temos uma clareza absurda sobre isso. É volume de trabalho mesmo. É volume de trabalho. É o chamado trabalho repetitivo. Isso aí é objeto de estudos da psicologia do trabalho, desde o início do Fordismo, o clássico Tempo Moderno de Charles Chaplin apertando parafuso e tal e tal. É uma crítica, Bia, na verdade é uma estruturação psicológica, porque a sobrecarga ela advém quando nós não conseguimos também criar essas variações de trabalho. Então, a sobrecarga ela é uma coisa que vai se repetindo. Então, é preciso enfrentar de uma maneira muito robusta e sistêmica as chamadas demandas repetitivas, certo? Enquanto conceito, enquanto fenômeno mesmo de trabalho, é preciso enfrentar essas chamadas demandas repetitivas. Aí sim, como você disse, os sistemas têm que nos ajudar, né? A partilha, eu acho que existe uma análise do posto de trabalho. Eu acho que isso é algo que pode ser feito assim, porque é preciso fazer uma investigação de como é que esse trabalho realmente está sendo feito, né? Essa coisa do suporte administrativo, da carência de carreira de apoio, etc. Porque alguma coisa também pode vir daí, algum tipo de inovação pode vir desse núcleo, e que é o núcleo mais crítico. Você está vendo aí, a metade do tempo, tanto de alimentando sistemas, como tomando pé de coisa que não tem nada a ver com a carreira. Então, é preciso, eu de fato hoje precisaria talvez de uma investigação mais específica, mas é preciso que esse suporte administrativo ele também chegue de alguma maneira, ainda que de uma maneira ainda que através de uma inovação. Mas como é que isso vai ser equacionado? Alguma coisa precisa acontecer. Então, é preciso se debruçar com mais especificidade sobre o problema, sobre essa análise mesmo de como e como é que ele pode ser redistribuído. E isso aí também ajuda. Porque a sobrecarga, ela também está totalmente vinculada à ausência da carreira de apoio, e agora, na pandemia, também essa necessidade de self-made man, né, que faz tudo. Ele, one man band, né, ele toca todos os instrumentos sozinho. Então, não dá. É preciso realmente haver uma criatividade aí, uma reflexão mais apurada, para entender também como é que isso pode ser redistribuído. Então, vamos passar a palavra agora ao presidente Hernani, para a mesa. Obrigada, viu, Não sei se a Cristiano? Valéria está aqui, Alexei, comentários. Não sei se houve perguntas, mas estou disponível. Abre o áudio. Abre o áudio aí. Sempre acontece isso, né? Hoje estava demorando para esse áudio. Colegas, gostaria de agradecer imensamente o nosso coordenador do projeto Saúde Mental. Lembrando que esse projeto foi iniciado no Setembro Amarelo do ano passado, como a Beatriz e a Valéria lembraram. Infelizmente, tivemos um fatídico caso com um colega da carreira, um saudoso e querido colega que se foi. E esses 2,6%, que representam 55 pessoas, 55 colegas aí, no universo de 2.126 colegas PFN, eu peço encarecidamente que busquem o Simprofaz, que busquem o Zen Clube, que busquem o Cristiano, vocês não estão sozinhos, e os demais também que sofrem qualquer tipo de transtorno
depressivo, ansiedade, toque, burnout, action out, qualquer nome que se dê a essas psicoses, neuroses, né, da modernidade. O Cristiano está aí para classificar, o Zen Club está aí para nos ajudar, o Alexei lá no DGC também, todos estão estudando profundamente. Acho que, como a Beatriz colocou, é um divisor de água hoje para a nossa carreira. Estamos vendo realmente uma quebra paradigmática de saúde mental e qualidade de vida. São muitas bandeiras, vocês podem acompanhar, às vezes a gente está na Câmara defendendo a reforma administrativa, defendendo a reforma tributária, previdenciária, mas não nos esquecemos das principais bandeiras internas aqui de qualidade de vida e saúde mental, esse nosso microcosmo, essa nossa pauta micro, né? Pois queremos uma instituição saudável. E já vivenciamos casos no passado de transtorno, de suicídio, e fazemos questão não só no Janeiro Branco e não só no Setembro Amarelo, de estarmos sempre policiando e nos policiando os colegas, policiando a carreira e a instituição como um todo, os terceirizados, estagiários, servidores, pois queremos uma carreira saudável. Obrigado, Cristiano, Alexei. Hoje é só mais um dia, hoje é só mais uma semente, e tenho certeza que continuaremos vigilantes, cuidando da saúde mental da nossa PFN e do nosso querido corpo funcional. Um abraço a todos. As perguntas poderão ser enviadas pelo Simprofaz, o Cristiano responderá. Tenho certeza também que o Dr. Alexei estará à disposição no DGC e muitos projetos pertinentes à saúde mental virão. Aguardem. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência.